Queridos, eu quero cumprimentar a todos mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá, com a maravilhosa e gloriosa graça, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, único e suficiente Salvador da nossa alma. Da nossa alma. Hoje nós vamos fazer um estudo a respeito da Bíblia, do que é a Bíblia. Eu vou citar muitos versículos, não vou ler todos, mas você que quer aprender, que ama a palavra do Senhor nosso Deus, eu quero te dizer, pegue um papel, anote tudo e depois você vai lendo uma por uma, não sem antes orar e pedir a Deus que abra o teu entendimento e que te dê sabedoria. Porque todo aquele que busca a presença de Deus não vai ser despedido vazio, o Senhor vai falar com ele. Então vamos lá. Amados, a pergunta que eu quero fazer a vocês hoje, agora, nesse momento é: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Muito bem. Muitas pessoas têm dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é verdadeiramente o que Deus tem para nos dar. Muitos acham que a Bíblia é um livro qualquer, como qualquer outro dos milhões e milhões e milhões de livros que há por aí. Querido, não é assim. Se você abrir a palavra do Senhor comigo, na segunda epístola, segunda carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, está escrito assim: porque toda a palavra nunca foi produzida por vontade de homens, ou de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspirado significa o Espírito Santo assoprou no seu coração, assoprou nos seus ouvidos para que eles pudessem escrever. Então entenda, foi a mão de um homem quem pôs no papel, mas foi o Espírito Santo de Deus quem deu. Muito bem, muitos não creem nela. Não creem nela. Sabe, é mais fácil para você se justificar das suas atitudes e de não segui-la, você simplesmente não crer nela. Isso parece que te isenta dela. Porque se você crer, você então vai ter um compromisso de buscar saber o que ela diz e viver o que ela diz. Simplesmente não creem e são bombardeados de muitas maneiras pelo mundo, pelas circunstâncias, para não crerem. Outros acreditam somente numa parte dela. Naquela parte boa, gostosa, né? Tem Bíblias que são abertas no Salmo 23 o tempo todo. Fica até sujo ali. Salmo 91. Outros leem só o livro de Salmos, só os evangelhos. A Bíblia, ela é um todo. Ela é um todo. Então, queridos, devemos atentar para todos os seus detalhes. Outros distorcem a Bíblia, interpretando-a ao seu bel prazer, ao desejo dele. Ao invés dele ir até a Bíblia, ele quer que a Bíblia venha até ele, a Bíblia se conforme com a sua vontade. Vamos ver lá, nesse mesmo 2 Pedro, agora no capítulo 1, mas o versículo de número 20. Ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma palavra, aqui usa o termo profecia, mas profecia é palavra, da Escritura é de particular interpretação. Então, querido, eu preciso pedir a Deus que abra o meu entendimento e me mostre, não é para eu interpretar do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Sabe por quê? Porque isso daí acaba em confusão. E se for dessa maneira, cada um interpretando do jeito que bem entende, tudo acaba ficando válido. Outras pessoas pegam um texto e fazem daquele texto uma regra, um pedaço, um versículo, uma regra da sua vida.
Querido, nunca se esqueça de uma coisa. Um texto faz sempre parte de um contexto. Então, eu devo encaixar o texto no contexto e eu vou ter uma visão maior, mais exata. Cuidado, isto também traz confusão. Muito bem. Tem dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus? Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, no versículo de número 5, está escrito assim: toda a palavra de Deus, cita mesmo, a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam, ok? Toda a palavra de Deus é pura, é escudo, protege, guarda, livra das setas envenenadas, dos dardos inflamados do inimigo, àqueles que nele confiam. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Se você pegar, eu vou só dizer os livros: Oséias, Joel, Miqueias e Sofonias. Anotou? Oséias, Joel, Miqueias e Sofonias. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim: palavra de Deus que foi dirigida a Oséias, palavra de Deus que foi dirigida a Joel, palavra de Deus que veio a Miqueias, palavra de Deus que veio a Sofonias. Quer dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Quer dizer, Deus fala. Pode falar com você, como falou com estes servos e com tantos outros. Amado, isso é para te mostrar que a Bíblia, ela provém de Deus. Nós vamos detalhar mais. Mas veja bem, por que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você acredite que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não quer que as pessoas acreditem. Ele quer que as pessoas deixem isso, não é tão importante assim. Ele quer até que as pessoas creiam que Deus não existe. Sabe por que isso? Porque quando isso acontece, você se torna uma presa mais fácil para ele. Você não tem defesa contra ele. Você não tem o Pai, você não tem o Filho, você não tem o Espírito Santo, você não tem fé, você não recebe do poder para poder se defender. Leia lá no livro de Efésios a armadura de Deus, revestidos da armadura de Deus, Efésios capítulo de número 6. Outra coisa que ele faz as pessoas pensarem: a Bíblia é um livro ultrapassado. Hoje nós estamos em tempos modernos. Amado, eu quero te dizer uma coisa. A primeira, a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. Ela não é de particular interpretação. Outra coisa que eu quero te dizer, querido. Sabe por que a Bíblia é o livro mais atual que existe? Porque o homem não mudou. O homem permanece o mesmo. Dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, dentro das suas emoções. O homem de 5.000 anos atrás, 432, a 1.000 anos, o homem de ontem é o mesmo de hoje. Por isso que ela é o livro mais atualíssimo que existe. Querido, muitos fazem da Bíblia a interpretação que querem. Interpretação significa o sentido, o significado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem dá a interpretação verdadeira é o Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Significa que você vai ler a Bíblia. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, fala comigo. Fala ao meu coração. Você acha que Deus não vai te ouvir? Você acha que você não é importante para Ele? Ele entregou o Filho dele à morte e morte de cruz por amor a você, e Ele vai nesse momento fechar os seus ouvidos para ti? Não vai. Não vai. Amado, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Você sabe que a Bíblia é o livro mais lido do mundo em todos os tempos? Eu fiz um levantamento aqui, a Bíblia já foi traduzida inteiramente para 1168 línguas diferentes, línguas e dialetos. E pelo menos parte dela já foi traduzida para pelo menos 848 dialetos e línguas. Sabe quanto dá isso? Quase
2.500 línguas e dialetos em que a Bíblia está sendo traduzida. Então não é sem propósito que isso está acontecendo. É o mover de Deus. E quantos? Eu te faço uma pergunta. Quantos já tentaram destruir este livro? Quantos já tentaram destruir os ensinamentos da palavra de Deus? Eu quero te dizer uma coisa bem resumidamente. Todos eles passaram. Mas a palavra de Deus permanece. Permanece. Todos. Os Hitlers da vida passaram. Mas a palavra de Deus permanece. Uma outra coisa que o inimigo das nossas almas, ele quer fazer para que as pessoas não tenham a Bíblia, a palavra de Deus como padrão. Ele tenta desacreditar a Bíblia. Então, vem aí os filósofos deste mundo, vem aí os pensadores deste mundo, vem aí aquelas modas que vêm, são inventadas, vêm e vão, depois vem outra e vai, vem outra e vai, e assim o mundo segue. Eu nos meus 60 e poucos anos, 67, não é poucos não, eu quero te dizer uma coisa, eu já vi tantas modas virem, tantas modas passarem, mas tantas que eu ficaria meio ano falando aqui. Mas a palavra de Deus, esta sim, permanece. E ainda hoje, eu digo, quantos perseguem a Bíblia? Quantos países, dirigentes, ditadores, reconhecem o valor da Bíblia e a palavra como a palavra de Deus e que orienta os corações e querem destruí-la e perseguem aqueles que a têm, que a leem, sabe? Eu fiz um levantamento dos 10 países que mais perseguem a palavra de Deus hoje, os servos de Deus, aqueles que já têm a Bíblia. China, Índia, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Irã, Síria. E se você pegar na internet, você vai ver uma lista de 50, pelo menos. Até os 50 eu cheguei. Amado, sabe por quê? Porque ela abre o teu coração. Ela abre o teu entendimento. Ela revela a vontade de Deus para a tua vida. Então, o que é a Bíblia? Vamos entrar na parte 2. A Bíblia, sabe, ela é a revelação que Deus faz de si mesmo para o homem. Para que o homem, a humanidade, nós o conheçamos. Então, quando você lê, nós vamos reconhecer o quê? A existência de Deus. Nós vamos reconhecer a graça de Deus. Nós vamos conhecer o seu amor, a sua misericórdia. Nós vamos saber qual é a sua vontade, qual é o seu plano para a humanidade em geral e para cada um de nós, para mim, para você. Saiba, você vai reconhecer, vai entender, vai saber que há um Deus que é justo, um Deus que julgará o mundo, um Deus que julgará cada pessoa individualmente e dará a cada um segundo as obras do seu coração, segundo aquilo que ele fez, conforme o que lhe foi dado a conhecer. Isso é muito importante, qualquer hora a gente explica isso com mais calma. Sabe, a Bíblia, ela existe para que nós saibamos que nós daremos conta dos nossos atos, das nossas palavras e até dos nossos pensamentos a Deus. Porque Ele é o justo juiz, porque Ele tem tribunal, porque está escrito que com Ele está o perdão. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus nos revelando que Ele cura. Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Que Ele é um Deus que nos guarda. A Bíblia existe para nos revelar que Deus supre as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas da nossa saúde, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Mas o objetivo principal de Deus, na revelação da Bíblia e na revelação do seu Filho, é que Ele quer nos reconciliar com Ele. Porque o homem foi afastado, o homem se afastou da presença de Deus. Ele quer reconciliar-se conosco, que nós nos reconciliemos com Ele. E Ele quer que nós saibamos que Ele é o que pode salvar a nossa
alma. Por isso está escrito Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Entendeu? Muito bem. Então vamos agora correr um pouquinho mais. Eu estou sendo rápido, você vai anotando aí e depois você vai entender. Vamos pegar alguns exemplos na palavra de Deus? Vamos pegar alguns exemplos? Eu separei uma vida, um homem aqui para nós pegarmos um exemplo sobre a vida dele. Está lá no livro de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e que fez o povo entrar na terra prometida. Eu vou ler um pedaço do capítulo 1 e depois você leia bem calmamente, bem tranquilamente, para você poder entender. Josué capítulo 1, versículo 7. Olha a recomendação que Deus nos dá. Ele diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei. A Bíblia é a lei de Deus, tá? Que deve estar escrita nos nossos corações. Que meu servo Moisés te ordenou. Vou repetir. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, toda a Bíblia, que meu servo Moisés te ordenou. Serve para nós. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você acredita que esse conselho não serve para mim, não serve para você? Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Ouviu isso, querido? Serve para mim, serve para você. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Orientação de Deus, orientação do Espírito Santo para Josué, para mim e para você. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ouviu isso? Olha o que ele orienta e a consequência. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E ele termina dando mais um conselho. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que promessas maravilhosas. Não fique espasmado com o que vem aí pela frente. Deus é contigo. Deus é contigo. Aonde quer que você for andar. Sabe qual é a consequência disso, meu querido? Eu vou te dizer. Nesse mesmo livro de Josué está escrito no mesmo capítulo 1, está escrito assim no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Viu? Deus vai dar para você. E no versículo de número 5 diz assim: nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como um dia eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Entendeu? Não te deixarei, não te desampararei. Versículo 7 começa dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Isso daí, querido, eu quero dizer para você o que Deus falou para Josué. Serve para mim, serve para você. Mas vamos rapidamente em frente, sabe? Leia Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Aonde o Senhor,
ele dá a lei. E ali ele faz uma proposta de um concerto com o povo. E o povo aceita e passou a ser um povo especial para ele. No livro de Deuteronômio significa repetição da lei. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. No capítulo de número 6, no versículo de número 7, há aqui, do 4 ao 7, há uma orientação preciosa. Veja bem, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Veja bem como Deus quer ser amado por você. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém? Estarão no teu coração. Ok? Isso é maravilhoso. Ok? Muito bem. Depois você lê Êxodo capítulo 19, nos versículos 5, e depois Êxodo capítulo 19, capítulo 24, versículo 7. Ali mostra o compromisso que Deus propôs aos homens e o compromisso que os homens aceitaram. Uma aliança. Siga a minha vontade, siga o meu caminho, siga a palavra de Deus, siga a Bíblia e você será abençoado. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1, está anotando aí? Você vai ver no livro de Juízes todas as vezes que o povo se afastava de Deus, infelizmente, o povo sofria sérias consequências. Você que é pai, no livro de Provérbios, no versículo de número 22, capítulo 22, versículo 6. Pai, preste atenção. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ah, mas eu já tenho filho grande que nem me dá ouvidos. Então, leia o que está escrito no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, no versículo 7. Livro de Deuteronômios, capítulo 6, versículo 7. Está escrito assim: e estas palavras, o que o Senhor ensina, a intimarás a teu filho, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Significa, já é um filho maior, você não pode ensinar? Intima-o, porque é para o bem dele. E diz assim, para você falar em casa, andando no caminho, te deitando, te levantando, simplesmente toda a oportunidade não perca, cite. E para citar, você tem que conhecer a palavra de Deus. Bem rápido. Existem dois montes na Bíblia, um chamado Ebal, outro chamado Gerizim. Sabe? Em um deles, Deus proclamou as bênçãos sobre o povo que obedecesse a sua vontade, a sua palavra, que seguisse a Bíblia. Outro, Deus proclamou, mandou que fosse proclamado as maldições, quer dizer, as consequências negativas que viriam sobre eles. Leia, por favor, livros de Deuteronômio, capítulos 27 e 28, e você vai ver. Se você, só para dar um exemplo, no capítulo 28, versículo 1 diz: aqueles que seguirem este caminho, estas são as bênçãos que virão sobre ele. Bênçãos que virão sobre ele. Amado, preste atenção. Se você abrir a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo de número 11, versículos 27 e 28. Eu vou ler só o 28, leia depois. O 28, o Senhor Jesus diz assim: antes, bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aguardam. Sabe o que o Senhor Jesus diz em outra passagem? As pessoas dizem que amam a Deus,
Será que amam verdadeiramente? O Senhor Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, este é o que me ama. Em outras versões, aquele que cumpre os meus mandamentos, este é o que me ama. Vou terminar. Quero terminar te dizendo o seguinte. Nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 28, o último capítulo de Mateus, né? Tem uma recomendação para nós. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos ensina a ensinar para os filhos, mas Deus diz para ensinarmos as nações. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu quero deixar um alerta. Presta atenção. Você, porventura, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. O fato de você não acreditar nela, de você dizer que a palavra de Deus, que ela não existe, que ela foi escrita por homens, que Deus não existe, tudo isso, etc, etc, não vai te tornar isento dela. Quando você morrer e estiver na presença de Deus. Porque está escrito que tudo que foi feito, por mais oculto que tenha sido feito, será trazido à luz. Isto não é uma ameaça. Isto é uma orientação em amor que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Então, eu vou terminar dizendo o seguinte. Preste atenção. Deus é tão zeloso na sua palavra que Ele diz assim, capítulo 22, versículo 18, últimos versículos da Bíblia, os últimos, veja como é fechada a Bíblia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, ele não terá parte na eternidade. Essas são as últimas palavras. Depois vem a despedida. Agora, para você, eu quero dizer que antes dessas últimas palavras vem um outro conselho. Versículo 17, capítulo 22. E o Espírito Santo e a igreja dizem, vem. E quem tem ouvidos, ou que quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esta é a água da vida. Porque é a palavra de Deus e produz em nós vida. Muito bem. Alguém vai dizer, mas a palavra de Deus, ela pode mudar, como já falei, né? Mas espera aí. 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 e 25. Estou acabando. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 e 25. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Presta atenção agora. Pela palavra de Deus, palavra viva e que permanece para sempre. E o 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada,
foi divulgada. Amado, eu quero ler o último versículo. O último versículo. Tá? Esse é para fechar com chave de ouro. O Senhor Jesus disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Ninguém vai mudar. Ela não vai passar. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas ela vai permanecer. Isso quem diz é o Senhor Jesus Cristo. Querido, desculpa. 30 minutos é bastante tempo. Leia todos esses versículos, leia os capítulos. Poderia ficar aqui 1h30 falando, mas eu procuro ser conciso. E Deus, através do seu Espírito Santo, vai falar ao teu coração. Ame ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ame esta palavra. Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele não está em igrejas. Ele diz que Ele habita no nosso coração. E Ele quer habitar no teu coração. Então, amado, fique com Deus, fique na paz, fique na graça, fique no amor, fique na misericórdia, fique na proteção, na guarda do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus te abençoe, o Deus de Israel te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.